Então, essa aula vai ser sobre o princípio de Arquimedes e flutuação. Vocês podem acompanhar pelas páginas 51 a 56 do livro 5. Lembrando que é uma aula para o segundo ano do ensino médio, no conteúdo de Física, e eu sou a professora Maria Regina. Então, nós vamos começar falando um pouquinho de Arquimedes. Arquimedes viveu de 287 a 212 a.C. e ele é considerado um grande gênio da antiguidade. Então, foi ele quem descobriu a lei das alavancas, que nós já estudamos, né? E hoje nós vamos estudar um pouco do que ele descobriu com relação ao empuxo. Então, vamos lá. O que é empuxo? Então, vamos entender um pouquinho primeiro, né? Vocês já devem ter observado, experimentado, que quando a gente coloca um objeto dentro da água ou de qualquer líquido, vai surgir ali uma certa força para cima, né? Vai aparecer ali uma força para cima. E por que será que isso acontece, né? Por que quando a gente está nadando, a gente sente assim que o nosso peso não é tão pesado, vamos dizer assim, né? Então, olha só, quando um objeto está imerso num fluido, ele vai receber pressão do fluido de todos os lados, como está representado aí nessa imagem. E à medida em que a profundidade vai aumentando, nós vimos que a pressão também aumenta. Então, a pressão na parte de baixo do objeto é sempre maior que a pressão que o líquido faz na parte de cima. Lateralmente, essas pressões são iguais, né? Em pontos no mesmo nível, e aí acabam se cancelando. Mas na vertical, a gente vai ter uma diferença de pressão. Uma diferença de pressão que vai resultar numa pressão resultante para cima. Toda pressão está sempre relacionada com uma força. Então, a gente pode dizer que essa pressão resultante, ela é causada por uma força resultante que está atuando aí nesse objeto. E essa força que está relacionada a essa diferença de pressão é chamada de força empuxo. Então, a força empuxo, ela é consequência da diferença de pressão entre pontos verticais no fluido e ela é uma força sempre vertical e para cima. Então, isso é o empuxo e é sobre isso que o Arquimedes pesquisou, né, fez alguns experimentos e chegou a algumas descobertas. Então, os experimentos dele, né, eram sempre baseados em colocar objetos na água e observar o que acontecia. Então, essa imagem retrata um pouco dele lá fazendo os experimentos. E o que ele descobriu foi o seguinte, que o valor da força empuxo, né, a maneira de calcular o valor da força empuxo, era a mesma maneira, né, que você precisaria fazer para calcular o peso do fluido deslocado pelo corpo. Então, o módulo da força empuxo é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo, ok? É uma força, então empuxo é uma força medida em newtons e ela corresponde ao peso de fluido deslocado. Então, vamos ver aqui. Todo peso a gente calcula como massa vezes gravidade, certo? Então, se o empuxo é o peso de fluido que foi deslocado quando a gente colocou o objeto na água, a gente vai calcular o empuxo pela massa de fluido deslocado vezes a gravidade, ok? Só que normalmente, a gente pode calcular dessa maneira, mas normalmente a gente não tem essa informação, a gente não sabe a massa, quantos quilogramas de água que é deslocado. O que é muito mais fácil da gente descobrir quando se trata de um líquido é o volume deslocado. É 1 litro, é meio litro, é 200 ml, isso a gente facilmente consegue medir, certo? Então, se eu não souber a quantidade de quilogramas que foi deslocado de fluido, eu posso verificar o volume que foi deslocado, multiplicar pela densidade do fluido e isso corresponde à massa. Então, para calcular esse peso de fluido que foi deslocado quando eu coloquei um objeto na água,
eu vou fazer simplesmente densidade vezes volume, que corresponde à massa, e multiplicar isso pela gravidade. Aí eu vou ter lá o empuxo, né? Que é essa força para cima, que pode ser maior que o peso, pode ser menor que o peso, ou pode ser igual ao peso, né? O empuxo não necessariamente precisa ser igual, não, tá? O empuxo vai ser sempre o valor do peso de fluido que o objeto que foi imerso na água deslocou. O objeto, então, que está na água, vai ter o peso dele mesmo, que está representado na imagem por P, e vai ter a força empuxo empurrando ele para cima, representada como letra E. Então, vamos fazer esse exercício, que é o 53. Desculpe, que é o exercício 1 da página 53. A gente vai analisar as afirmações. O próprio exercício já deixa ali marcado para a gente a expressão que permite calcular o empuxo, né? Densidade do fluido, volume do objeto submerso ou volume deslocado, né, pelo objeto submerso, e a gravidade também. Então, a gente observa ali que essas três coisas é que vão influenciar no empuxo. A letra A diz o seguinte: se a água for trocada por um líquido de densidade maior, o valor do empuxo aumentará. Então, vamos ver a nossa expressão. O empuxo depende da densidade do fluido, do volume deslocado e da gravidade. Se o fluido for de densidade maior, consequentemente, o empuxo vai aumentar. Então, em líquidos mais densos, o empuxo é maior. Está correto. Letra B. Se o objeto for trocado por outro de mesmo volume, cuja densidade seja maior, o módulo do empuxo aumentará. Então, preste atenção aqui. O objeto tem o mesmo volume, ou seja, vai deslocar aquele mesmo volume de água quando entrar na água. Agora, diz que a densidade do objeto é maior, né? E a afirmação diz que, portanto, o módulo do empuxo vai ser maior, mas isso está errado. Por que está errado? O empuxo não depende da densidade do objeto. O empuxo depende da densidade do fluido, ok? E esse objeto, ele tem o mesmo volume, né, do anterior, portanto, o volume deslocado não vai mudar e a densidade do líquido também não vai mudar. Então, nesse caso, o empuxo não vai mudar também, né? Não importa a densidade do objeto, né? Então, o empuxo só depende da densidade do fluido. Agora, a letra C diz que se o objeto for trocado por outro de mesma massa, mas que ocupa um maior volume, é possível concluir que o valor do empuxo não se altera. Então, olha só, diz que o objeto agora ocupa um volume maior. Se o objeto ocupa um volume maior, ele vai deslocar uma quantidade maior de líquido. Se esse líquido deslocado tem volume maior, o empuxo vai aumentar. Então, isso aí está errado, né? O empuxo vai mudar sim, o empuxo vai aumentar se o volume do objeto for maior. Agora, a letra D. Se o objeto for trocado por outro de maior massa, mas que ocupa o mesmo volume, considerando que ele também esteja totalmente submerso, é possível concluir que o valor do empuxo não se altera. Então, isso é verdade, porque se o volume é o mesmo, se o objeto vai deslocar o mesmo volume de líquido a hora que entrar no líquido, o empuxo vai continuar sendo o mesmo. Se o volume é o mesmo, né? A hora de calcular o empuxo vai dar a mesma coisa. Letra E. O valor do empuxo é igual ao módulo do peso do fluido deslocado pelo corpo. Certinho, né? Isso é exatamente a definição de empuxo. Isso é que significa empuxo. Letra F. Se a mesma experiência do exercício anterior fosse realizada na Lua,
cuja gravidade é aproximadamente 7 vezes menor que a da Terra, tanto o valor do peso quanto do empuxo diminuiriam, correto? Se a gravidade é menor, qualquer objeto que estiver na Lua vai ser atraído por uma força gravitacional menor, né? O peso é proporcional à gravidade. Se ela é menor, o peso é menor. E o empuxo também. O empuxo também é diretamente proporcional à gravidade. Se a gravidade for menor, o empuxo diminui. Então, a gente verifica que as alternativas B e C estavam erradas e as demais corretas. Bom, quando a gente então está imerso num líquido, a gente vai poder observar o seguinte, que a gente tem o peso, né, do nosso corpo atuando ali e vai ter essa força que o líquido vai exercer, que é chamado de empuxo. E aí, o que vai acontecer é que a gente vai ter a sensação que o nosso peso diminuiu. Na verdade, o peso continua o mesmo, mas agora, dentro do líquido, ele vai ser, né, um pouco equilibrado ali pelo empuxo. Em alguns casos, o peso do corpo é totalmente equilibrado, como é o exemplo que eu coloquei nessa imagem aqui à esquerda. Então, esse homem está ali, equilibrado na água. Então, o empuxo está equilibrando o peso, ele está ali. Agora, às vezes, não é totalmente equilibrado, mas dá uma sensação de peso menor. Então, essa sensação de peso menor é o que a gente chama de peso aparente. E para a gente calcular, é só fazer o peso menos o empuxo. Agora, vamos analisar quais são as situações em que a gente vai ter um objeto subindo, descendo ou equilibrado num líquido, né? Um líquido qualquer. Então, vamos para o primeiro caso. Eu tenho ali um objeto, tem um peso e o empuxo nele. Se esse empuxo for maior que o peso, então é um exemplo que a gente pode observar quando a gente coloca uma bolinha de isopor na água. Então a gente vai lá, coloca a bolinha na água e se a gente solta, a gente observa a bolinha subindo. Por que a bolinha sobe? Ela sobe porque ela tem uma resultante para cima, certo? Toda vez que a gente tem uma resultante para algum lado, a aceleração do objeto vai acompanhar ali. Então, se o peso do objeto for menor que o empuxo sobre ele, a resultante vai ser para cima e o objeto vai subir, né? Vai acelerar para cima. Por outro lado, se a gente colocar um objeto num líquido e ele ficar ali paradinho, a gente vai ter uma situação de equilíbrio. Situação de equilíbrio, a gente tem força resultante nula, portanto, o peso e o empuxo têm direções iguais, sentidos opostos e mesmo valor. Então, quando o peso tem o mesmo valor do empuxo, o objeto fica equilibrado. E, por fim, se nós colocarmos um objeto que é mais pesado que o empuxo, né, que o peso é maior que o empuxo, ele vai acabar afundando. E por que ele afunda? Porque a resultante agora vai ser para baixo. Então, o peso vai vencer o empuxo, vai ter, né, o empuxo continua existindo, só que ele não é suficiente para equilibrar o peso. Então, a resultante vai dar para baixo, o objeto vai acelerar para baixo, ou seja, o objeto vai afundar. Então, aqui ao lado, eu coloquei o seguinte, para o objeto flutuar, que seria a ideia do objeto subir, né? Subir e depois se equilibrar lá em cima, para que esse objeto flutue, o peso desse objeto precisa ser menor que o impulso. Aí a gente substitui então massa vezes gravidade, ali do lado do peso, densidade vezes volume vezes gravidade, do lado do empuxo. Cancela o G, que está multiplicando dos dois lados, e a gente vê ali que a massa do corpo precisa ser menor que densidade do fluido vezes volume deslocado. Aí, no lugar de massa do corpo, a gente também coloca densidade do corpo vezes volume do corpo, né? Porque isso é a mesma coisa que massa do corpo. Pode cancelar o volume, se o corpo estiver totalmente imerso na água, o volume de água deslocado corresponde exatamente ao volume do corpo. Daí, nesse caso, a gente pode cancelar e aí a gente chega à conclusão do seguinte, que para o objeto flutuar,
a densidade dele precisa ser menor que a densidade do fluido. Isso é uma coisa que a gente já sabe no nosso dia a dia, né? Que se a gente for colocar dentro da água, por exemplo, um objeto cuja densidade é menor que a da água, esse objeto vai subir, que é o caso da bolinha de isopor, né? De uma rolha, alguma coisa que seja densidade menor, a hora que a gente coloca ela, imerge ela no fluido, ela vai subir, ela vai flutuar. Então, agora a gente vai ver aqui um exercício também, tratando desse assunto, exercício 1, que está na página 56. A figura ao lado mostra um objeto cuja massa é 800 kg, mergulhado na água e totalmente submerso. Entenda a figura como uma espécie de fotografia que retrata um instante. Se o objeto afunda, fica parado ou sobe e flutua, será analisado posteriormente. Considere que seu volume é de meio metro cúbico, o G 10 metros por segundo ao quadrado e a densidade da água 1 grama por centímetro cúbico ou 1000 quilogramas por metro cúbico. Então vamos lá. Os dados eu já deixei anotado aqui à esquerda, né? Massa do objeto, volume e densidade da água. E na letra A ele pede para a gente calcular o empuxo que atua no objeto. Então vamos lembrar que para calcular empuxo devemos multiplicar a densidade do fluido, gravidade e o volume que o objeto deslocou de fluido. Fazendo esse cálculo, a gente vai chegar aqui no seguinte: 5 vezes 10 ao cubo Newton, né? Então, 1 vezes 10 ao cubo vezes meio vezes 10 vai dar 5 vezes 10 ao cubo, que é a mesma coisa que 5.000. Então, 5.000 Newton vai ser o empuxo. Na letra B, pede para calcular o peso do objeto. Aí é muito simples, multiplicamos a massa do objeto pela gravidade, chegamos lá em 8.000 newtons, certo? Então, letra C agora, quer que a gente descubra o peso aparente. Peso aparente, basta a gente fazer o peso do objeto menos o empuxo. É a diferença entre os dois. Fazendo os 8.000 newton do peso menos os 5.000 newton do empuxo, chegamos que esse peso aparente é de 3.000 newton. Continuando, aí temos as outras letras, né? Letra D fala assim: comparando os valores do peso e do empuxo, concluímos que o corpo sobe, desce ou fica em equilíbrio. Então vamos ver, o peso do objeto era 8.000 newtons e o empuxo 5.000 newtons. Se o peso é maior, a resultante vai ser para baixo, então. Então o objeto vai descer, certo? Agora, quer que a gente calcule a densidade do objeto. Então vamos lá. Para calcular a densidade, a gente tem que lembrar que é a massa dividida pelo volume. Ele já tinha falado para a gente que a massa era 800 kg e o volume era meio metro cúbico. Portanto, a densidade do objeto era de 1.600 kg por metro cúbico. Comparando os valores das densidades do corpo e do fluido, qual deles é mais denso? Nós vemos aí que é o objeto, né? A água tinha densidade de 1.000 kg por metro cúbico e o objeto tem 1.600 kg, então o objeto é mais denso. Pelos itens D, E e F, podemos concluir que corpos mais densos que o fluido em que estão submersos afundam, sobem ou ficam em equilíbrio? Afundam, né? Já sabemos que corpos mais densos que o fluido vão afundar.